Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje estamos aqui com o Fedora 26, versão 64 bits. É uma das últimas versões do Fedora aí, lançada agora em julho de 2007, aliás, de 2017. Vou baixar um pouquinho o volume aqui. E o suporte dele, acredito que vence agora também, né, que no Fedora ele costuma lançar versões a cada 6 meses. Já lançou o Fedora 27 agora em novembro, a versão final dele. E eu estou utilizando aqui a interface gráfica do KDE Plasma, uma das versões mais bonitas, né, de interface gráficas que eu já vi aqui no Linux. E eu gostaria de comentar aqui alguns pontos positivos e negativos desse Fedora 26 em relação às versões anteriores que eu venho testando aí desde a versão 21 do Fedora. Eu no início, aliás, entre as primeiras versões que eu testei diversas interfaces gráficas, mas no decorrer dessas versões que eu venho instalando aí, eu coloquei o foco mais aí nas versões com a interface do GNOME e com a interface do KDE Plasma. E as versões, até o momento, a versão que eu achei assim mais estável é a versão do Fedora com o GNOME. E a versão aqui com o KDE Plasma, eu acho que a que mais, entre as interfaces gráficas, a que mais deu bug aqui, a que mais dá bug é a com o KDE. Todas elas já vêm com, desde a versão 21 já vem com o KDE Plasma. E com as interfaces aí, eu testei com a interface Cinnamon, com a interface XFCE, com o OpenBox, entre outras interfaces aí, todas elas funcionaram muito bem, consumindo pouca memória RAM. O OpenBox, por exemplo, ele inicia o sistema consumindo apenas 250 MB de memória RAM. Já o GNOME, eu achei a interface, até o momento, achei que a interface que mais consome memória RAM é o GNOME, embora ele não seja tão assim em relação a opções opções de gráfico, assim, ele não tem tantas opções, mas ele é o que consome mais. Já o KDE Plasma, ele tem muito mais configurações para você aí aplicar em relação a gráfico, por exemplo, esses recursos aqui que são bem bacanas para você trocar a área de trabalho. E o painel dele, as configurações são muito mais detalhadas, mas ele consome um pouquinho menos seu GNOME, ele está consumindo em torno, ele inicia o sistema consumindo em torno de 900 MB. Mas apesar de ser muito bonito, ele é o que dá mais, talvez por ele ter muito mais configurações, é o que mais dá bug aqui. Bom, então vamos aí, comentar um pouquinho rapidamente aí sobre os pontos positivos que eu encontrei nele. Já lembrando aí que eu sou um usuário novo em Linux, eu utilizo Linux desde janeiro desse ano, e no decorrer desses meses eu testei o Linux Mint, o Ubuntu, o Mageia, o Debian. Agora eu venho testando aí no Fedora. E o Fedora, o que mais eu testei as versões aí foi o Fedora, que eu testei da versão 21 até agora, até a 26. E eu baixei diversas imagens de instalação aqui do Fedora. Nessa instalação que eu fiz aqui do Fedora 26 com KDE, é uma imagem já limpinha, porque aqui no Fedora você tem a opção de, aqui através do gerenciador de programas, você tem a opção de instalar outras interfaces gráficas, abrindo o gerenciador aqui, você vem em grupos, aqui ele te dá a opção de baixar diversos ambientes de trabalho, Aqui ele tem um ambiente de trabalho GNOME, o Avaí, aqui já é o KDE que eu estou utilizando, LXDE, LXQT, Mate, o Sugar, o XFCE.
Então eu posso baixá-los aqui, por exemplo, eu clicar aqui no Mate, aqui ele vai me dar os recursos que tem do Mate. Aqui seria a interface gráfica do Mate em si, e aqui seriam alguns recursos adicionais do Mate, e aqui uns aplicativos também do Mate. E isso serve para outras interfaces de trabalho aqui. Mas eu poderia testar todas as interfaces através de uma imagem. Eu baixo, por exemplo, aqui a imagem do Fedora 26 com o KDE, mas eu posso instalar o GNOME e todas as demais interfaces. Só que para ter uma noção melhor, ou para ver se existia alguma diferença, eu baixei a imagem limpinha do Fedora 26 com o GNOME, e isso para outras versões também, a Fedora com o GNOME só, e eu baixei também a Fedora com o KDE, e eu fiz um teste aí também com umas versões que são focadas em áudio. Por exemplo, na versão 25 do Fedora existe o Fedora Gen, né? Eu baixei a versão, ele vem com KDE, mas ele vem com bastante programas aí focados em áudio. Eu vi que através dessa experiência que não há necessidade de você baixar um programa, aliás, uma imagem do Fedora focada em áudio, ou tem umas outras versões também que é focada em ciência, em astronomia. Não tem essa necessidade, porque você pode baixar todos aqueles programas que vem, você pode baixar aí através da central de programas. Então não tem necessidade, é mais por comodidade. A imagem é um pouco maior, tipo uma imagem comum aqui com o KDE, por exemplo, ele vem em torno de 1.5 GB. Se você for baixar uma imagem focada em astronomia, por exemplo, é uma imagem maior, ela tem em torno de 2 GB, 2 GB e pouco. A imagem maior que eu encontrei é o Fedora Game, que é uma imagem do Fedora, uma instalação que é focada em game, né? E ela tem em torno de 3.9 GB, quase 4 GB. Essa daí vem repleta de programas mesmo. E eu nunca testei assim esses jogos mais pesados aí, esses jogos mais modernos. Eu não cheguei a instalar nenhum deles aí pra ver qual que é o desempenho e se é fácil mesmo instalar jogos aqui no Fedora. Ainda não tenho experiência nessa parte aí. Bom, é isso, né? E então, testando todas essas interfaces, eu vi que todas elas funcionam perfeitamente, com exceção aqui do KDE, que ele dá alguns bugs, mas ele funciona legal, que dá pra utilizar no dia a dia tranquilamente, depois que dá uma boa configurada. Assim, para programas básicos ele funciona numa boa, né? Aqui vou abrir aqui a informação do sistema, informação de energia, eu não lembro qual que é agora aqui, informações de energia, informações de rede, eu não lembro agora qual que é. Mas eu vou abrir outra coisa aqui. Monitor. Eu vou abrir aqui. Esse aqui é um gerenciador. Ele mostra aqui quanto ele está utilizando de memória, de CPU. No momento eu estou utilizando aqui 1.2 GB, né, que eu estou com um gravador de tela ligado, um tocador de áudio e o programinha aqui em si do monitor do sistema. Ele está utilizando, até que está utilizando bastante para a quantidade de programas que eu estou utilizando. E o legal aqui também no KDE é que se você deixar sua setinha aqui em cima da área de trabalho, é só você escrever alguma coisa aqui e automaticamente ele abre aqui a parte de programas. Você pode procurar eles através aqui da área de trabalho. Então é só digitar alguma coisa. Agora não tem nada digitado, ele some. Vou digitar outra coisa aqui. Libre, ele já vai aparecer o LibreOffice aqui pra mim, o LibreCalc, o Press, o Writer. E aqui também você pode procurar os programas, só digitar aqui info. Eu queria ver, será que é isso aqui? Acho que é esse aqui, centro de informações. Aqui ele mostra a versão
estou usando o Fedora 26, a versão do KDE Plasma, entre outras coisas aqui. Você pode ver a parte de memória, informações de energia, monitor, informações de dispositivos, informações gráficas. Você abre aqui, tem o servidor X, tem a partir aqui do Fedora 26 ele vem com esse Island, que tem a ver aí com interface, com parte de vídeo, né? Seria tipo uma novidade aí, né? Acho que vem no lugar do OpenGL, mas no entanto o OpenGL está aqui, continua aqui, né? Eu não sei, eu não pesquisei direito, mas acho que tem a ver com a parte de... com certeza tem a ver com parte gráfica, né? Porque ele está aqui na divisão de gráficos. Essa é uma novidade aqui no Fedora 26, então. Bom, mas vamos lá então algumas partes positivas que eu encontrei. Entre as partes positivas que eu encontrei aqui, né, comparando o Fedora 26 com as versões anteriores, até a versão 21, eu vi que a instalação do driver da NVIDIA ficou bem mais fácil através do terminal. Com apenas 3 comandos ele baixa e instala para você o driver de vídeo, pelo menos da NVIDIA. Aí você reinicia o sistema e o gráfico está funcionando perfeitamente, sendo que no Fedora 21, 22 e 23 aí era muito difícil, muito complicado instalar o driver NVIDIA através do terminal, e eu não encontrava ele na central de programas. Eu tive que até baixar um programinha chamado Easy Life. Eu passei em vídeos anteriores mostrando como instalar e utilizar, e eu instalava o driver da NVIDIA através dele. Ele foi a salvação para instalar os drivers. E aqui já no Fedora 26 é bem tranquilo para instalar o driver NVIDIA. Outra parte que deu uma melhorada aqui no Fedora 26 é a central de programa aqui. Opa, abri errado. A central de programa aqui, o Discover, ele passou a vir aqui. Esse programinha aqui parece que ele é antigo, mas ele passou a vir aqui no Fedora 26. Ele vem com o KDE, tá? Se você instalar o GNOME, ele não vem junto. Esse central de programas vem junto mesmo com a interface do KDE. E nas versões do 21 até 24 ele não estava vindo junto com o KDE. Ele começou a vir aqui a partir do 25, no Fedora 25 com o KDE. Mas no Fedora 25 eu abria ele, já dava um clique em alguma coisa aqui e ele fechava, estava travando. Aqui já no Fedora 26 você abre ele está funcionando, ele está dando algum bug aí, alguma coisa ainda, mas ele já melhorou bastante. Aqui ele tem tem algumas opções dele. Aqui você clica para verificar se existem atualizações. Eu fiz algumas atualizações através desse gerenciador de programas, deu certo. Aqui depois tem algumas a parte de configurações. Eu não entendi direito aqui como funciona isso aqui. Você clica aqui, tem uma lixeira, tem um ícone. Não sei para que serve. A que se refere todos esses comandos. Eles parecem ser iguais aqui, né? Parece indefinido, não sei porquê. Eu não entendi essa parte de configurações aqui. E aqui se você clicar aqui, ele vai aparecer os programas que você tem instalado, né? Está mostrando aqui todos os programas, extensões, aplicativos que eu tenho instalado. Você pode remover ele através desses botões aqui, né? Se você clicar aqui, ele vai mostrar aqui uns detalhes maiores sobre o programa. E depois aqui tem extensões do Plasma, que são extensões relativas à aparência e configurações da interface gráfica do KDE, né? Eu baixei algumas extensões aqui, algumas instalaram, outras instalaram, mas nem apareceram lá na parte de programas, ou então de opções, e algumas aparecem, mas não funcionam, e outras funcionam perfeitamente. Então ainda está dando esse bug aqui, mas mesmo assim deu uma boa melhorada já aqui, esse Discover. E aqui depois tem extensões para aplicativos. Aqui você pode baixar algumas extensões aí referente a alguns programas, por exemplo aqui a agenda do KDE, que é o K-Organizer, né? Você pode baixar aqui alguns temas e algumas opções adicionais aí que você pode incrementar o seu programa, tá? Isso aqui serve para outros programas também, né? Tem tirinhas, emotions, aqui é para o programa K3B. São temas para ele, mas coisa simples, né? Não é coisa assim de tão necessária, né? Só para incrementar mesmo a parte gráfica do ambiente aqui do KDE. E depois nós temos aqui aplicativos. Esse aqui é bem parecido com o
central de programas lá do GNOME, que é o Programas. Aqui ela está dividido em parte de acessórios, acessibilidade, configurações do sistema. Eu dei uma olhada aqui nesses programinhas, né, são bacanas. E aqui também ocorreu a mesma coisa, por exemplo, aqui na parte de engenharia, eu encontrei alguns programas que eu achei interessante, né, e eu instalei. Alguns deles foram, ele disse que foi instalado, mas eu vou procurar aqui no menu, né, do aplicativos, na parte de programas aqui, alguns deles não aparecem. Mas aqui gráficos, internet, educação, desenvolvimento. Então, eles não, aqui fala que foi instalado, mas ele nem aparece. E quando aparece, alguns eles abrem e dá um bug aí, fecha. Por exemplo, aqui vou ver aqui em parte de multimídia, tem esse programa que eu achei bacana aqui, o Hack, que é um programa que dá efeitos no áudio, tanto no microfone como em um instrumento. Ele dá uns efeitos muito interessantes. Só que ele chegou a abrir uma vez lá no Fedora 25, mas depois eu tentei abrir novamente e não abriu mais. E aqui no Fedora 26, depois que eu instalei, ele nem abre. Eu clico nele aqui, ele aparece que dá um erro. Não sei porquê, talvez esteja faltando algum codec, alguma dependência, mas eu não, infelizmente, não consegui utilizar aqui nessa versão. Então é isso, alguns programas instalam, você consegue utilizar, mas já deu uma boa melhorada aqui essa central de programas Discover. Às vezes ele dá algum bug, ele trava, aí você tem que fechar, mas depois é só ele reiniciar novamente que ele está funcionando. Também veio junto aqui com o Fedora com KDE, vem com uma outra central de aplicativos, que é o DNF Dragora. Eu achei ele um pouquinho lento, mas ele funciona também. Aqui dá para você atualizar o sistema, baixar os programas, né, e desinstalar também, remover os programas. Ele se divide aqui em parte de grupos todos, atualizar, aparecer apenas os programas para atualizar, ele pode aparecer apenas os programas instalados, os não instalados, e mostrar todos os programas. E aqui você pode pesquisar por nome, descrição, resumido, e aqui você digita o programa que você quer e vai aparecer para você. Alguns programas que você procurar, aliás, alguns programas você encontra aqui e não vai encontrar lá no Discover, não sei porquê, mas o repositório aqui do DNF Dragora, ele aparece alguns programas a mais aqui. Mas eu gostei mais dessa central de programas aqui, que é o Yum Extender. Ele funciona perfeitamente, é rápido. Ele também se divide aqui em grupos, né, pacotes, histórico, aqui é o histórico das instalações que eu fiz. E através dele que eu instalei muitos programinhas aí que eu não encontrei lá no Discover. Por exemplo, o Vuku Screen, que é esse gravador de vídeo que eu estou utilizando. Aqui eu encontrei até o Chrome. Encontrei aqui o Chrome e o Opera, mas eu passei a encontrar eles depois que eu fiz a instalação deles aqui através do terminal. Antes parece que não aparecia. Depois que eu instalei eles que passou a aparecer. Eu acho que é talvez porque eu instalei a chave e os repositórios do programa. Aí ele passa a atualizar esses programas por aqui. E também aparecem outras versões dele. Por exemplo, o Opera aparece aqui a versão estável, a versão beta e a versão desenvolvedor. E é isso, eu achei bem prático isso aqui. Isso aqui então eu instalei à parte, né? É muito bom essa central de programas aqui, com o Yum Extender, né? E, bom, a memória RAM está consumindo um pouquinho mais do que as versões anteriores aí, né? O Fedora com o KDE, ele utilizava aí em torno de 1 GB. Agora quando iniciava o sistema, agora ele está iniciando o sistema em torno de 900 GB, não, aliás, 900 megabytes de memória, às vezes 800, mas dá pouca diferença, mas consumindo um pouquinho menos. Aí depois também a imagem e a configuração aqui do Fedora 26 com KDE Plasma é praticamente a mesma, entre as versões 21 e a 26 do Fedora, praticamente igual.
né, a parte de configurar aqui a imagem, o estilo, tudo muito parecido. Acho que não houve, se houve mudança, foram bem assim, eu não consegui identificar, né, nesse pouco tempo que eu estou utilizando aí nesse teste que eu estou fazendo. Aí então a instalação de programas através das centrais de programas eu já comentei aqui, e eu fiz alguns vídeos aí mostrando como instalar os navegadores aqui no Fedora 26 com KDE, né, instalando o Opera, o Chrome, instalando o Skype. Uma coisa bacana também, só para que eu lembrei aqui agora, aqui na central de aplicativos, no Discover, ele aparece agora o Chromium, o navegador. Se eu clicar aqui em aplicativos, vir aqui em internet, aplicativos, internet, ele vai mostrar para mim aqui alguns navegadores, e entre eles aqui está o Chromium, que teve versões aí do Fedora que não tinha o Chromium, não tinha nenhum Mozilla Firefox. Então, mas na maioria das versões ele vem aí com o Mozilla, mas em algumas versões ele não aparecia nem o Chromium, que é um navegador aí muito bem conhecido entre os usuários do Linux, que ele é semelhante ao Google Chrome. Ele não estava aparecendo nem nos repositórios aqui da central de programas, e agora ele está aparecendo aí nessas versões mais novas. Isso é bacana, isso é uma melhoria que teve. E nas centrais de programa também, conforme a versão do Fedora que é mais nova, ele também aparece, alguns programas que apareciam antes, eles estão aparecendo com uma versão mais nova também. Então o sistema atualiza juntamente aí a versão dos programas que estão disponíveis para instalação. E eu vejo que em alguns programas aí tem dado uma melhora boa. Por exemplo, esse Vulkan Screen aqui eu selecionei para captar a imagem do microfone e a imagem do áudio interno, que é das músicas de fundo, para deixar uma música de fundo aqui durante o vídeo. E essa versão aqui é 2.5, eu já cheguei a utilizar a versão 1.8, 2.4, então eu vi que ele foi atualizando a versão e também foi melhorando a qualidade desse programa aqui, que antes, se eu selecionasse em versões anteriores, se eu selecionasse para capturar o som de música de fundo, ele dava um ruído, um chiado, ele dava conflito, e aqui nessa versão mais nova ele não dá mais esse conflito. Eu posso colocar a música de fundo que ele vai gravar o som do microfone tranquilamente. Eu só acho a qualidade, né, que a qualidade não é tão limpa, fica um chiado aí de fundo, mas isso também acontece aí com outros gravadores, como o simples Screen Recorder, eles deixam um chiado aí, não sei porque, se é do Linux, se é meu microfone, mas eu fiz alguns testes aí no Windows, por exemplo, com esse microfone, e o som ficou bem mais limpo do que aqui no Linux, né? Não sei por que acontece isso, mas está melhorando aí, tá devagarinho, tá dando uma melhorada nessa parte aqui de programas. Bom, e então falando aí sobre a instalação dos navegadores, um ponto negativo e positivo aqui nessa parte, porque eu tentei instalar, eu tentei instalar, baixei o programa e os navegadores, eu baixei o pacote deles de instalação, que é o pacote RPM, e aí quando você baixa o pacote, você clica nele, e aqui ele começa a fazer a instalação do programa, aqui no Fedora 26, ele aciona o Discover para fazer a instalação. Então os pacotes RPM fazem a instalação por intermédio desse programa aqui. E em alguns programas, principalmente esses navegadores e o Skype, na hora que começa a instalar, ele dá um erro, fala que tem um GPG inválido e não instala o programa. Aí eu tive que instalar através do terminal. Aí eu instalei a chave dos programas, a chave dos repositórios, e eu percebi que justamente por esse motivo que ele não instala esse GPG inválido, é porque ele não adiciona a chave e os repositórios do programa. Você até pode instalar por aqui, como eu mostrei no vídeo lá instalando o navegador Opera e o Chrome. Se você abrir o terminal e adicionar a chave e o repositório, depois dar 2 cliques lá no pacote de instalação do programa, aí sim ele vai instalar aqui através do Discover. Então
né, a parte ruim é que ele dá esse erro, mas depois que você descobre que o porquê, que no caso era a falta de chave e dos repositórios, aí depois você passa a instalar aí com tranquilidade. Mas já que você vai adicionar a chave e os repositórios através do terminal, já peguem e adicione o comando para instalar o programa lá pelo terminal mesmo, né, que fica bem mais fácil. Aí depois, aqui alguns pontos negativos que eu encontrei, né, eu já falei do Discover, que ele ainda dá uns bugs, mas já melhorou bem, né, e alguns programas aqui ainda que estão instalados, alguns como eu mostrei, o HackaHack, que ele inicia, você clica nele, ele não inicia, alguns iniciam e não funcionam direito, então tem esses bugs aí, né, aqui, pelo menos aqui com a interface do KDE. Esse gerenciador de arquivos, o Dolphin, ele está dando um problema. Ele funciona 99%, ele funciona certinho aqui, né? Você navega entre as pastas, entre as partições, ele está bem bonito, né? Você tem diversas configurações aqui nele. Ele tá muito bom. Ele vem por padrão, ele vem com um clique só. Você dá um clique só, ele já abre a pasta. Eu configurei para deixar para 2 cliques, porque às vezes você dá um clique sem querer, né, já vai abrindo. Então eu fiz essa configuração aqui. E em versões anteriores eu demorei para descobrir isso aqui. É que quando você fica com uma setinha do mouse em cima, ele aparece esse maisinho aqui. Se você clica, ele fica com menos, mas a pasta fica selecionada. Então você pode selecionar, só clicar, ele vai selecionando todas. Ué, parou de selecionar? Opa, eu cliquei errado. Clica no mais aqui, ele vai selecionando para você todas as pastas que você quer deixar selecionado. Se quiser desmarcar, é só dar um clique aqui. Então se quiser desmarcar uma só dá um clique aqui novamente, ele vai desmarcar apenas essa. E você vai marcando qual que você quer selecionar aqui. Ok? Então esse é um recurso diferente que está tendo aqui no KDE com o Dolphin. E um pequeno razoável ponto negativo que eu achei aqui nesse gerenciador de arquivos é que na hora de acessar aqui meu CD de áudio ou DVD, eu clico nele aqui e ele não responde, é como se não existisse. Está escrito aqui a opção de CD de áudio, mas eu clico nele e ele não ativa a minha pastinha com o CD para poder acessar o arquivo. Então eu tive que fazer o seguinte, eu tentei acessar o meu CD de driver, meu driver de CD, aliás, através de um outro gerenciador aqui de arquivos. Então eu encontrei aqui o Pacman, que acho que já vem instalado, se eu não me engano, aqui com KDE, no Fedora. E através dele aqui, ele é bem parecido com o Dolphin, né? Muda um pouquinho os ícones aqui, alguns detalhes, né? O Dolphin parece que é um pouquinho mais bonito, mas esse aqui também é bacana. E aqui na parte de disco, eu só dou um clique aqui e automaticamente, pronto, ele reconhece aqui o conteúdo do meu CD que está aqui no computador. Então o Dolphin está com esse problema, ele não acessa os arquivos do meu driver de CD e DVD. Bom, um outro ponto aqui que eu acho interessante comentar é que a recomendação aí para usuários, quem é usuário novo de Linux, se for utilizar esse Fedora aqui com o KDE, pode ser que fique com algumas impressões negativas, porque por causa desses bugs aí e de algumas complicações que possa encontrar na hora de instalar os navegadores, porque até descobrir aí como que instala, pode ser que a pessoa tenha que fazer uma boa pesquisa aí, né? Então para usuário aí intermediário, um pouquinho mais, né, que tem um pouquinho mais de experiência, se quiser utilizar aí para testar, vai ter que fazer pesquisar um pouco aí sobre a parte de instalação e talvez tenha algum pouco de decepção na hora de rodar alguns programas que talvez não funcionem. Mas tirando isso, o programa funciona legal. Mas eu creio aí que para usuários novos seria legal começar por se quiser utilizar o Fedora, que comece aí por uma outra interface gráfica, como o Gnome, o Cinnamon,
né? Mas eu recomendo mesmo para usuário iniciante em Linux que utilize uma versão mais tranquila, que seria o Linux Mint ou Ubuntu. Ok? Então é isso aí. E também para quem tem um computador com pouca memória RAM, também não recomendo aí a utilização do Fedora com o KDE, porque ele está consumindo aqui, vou mostrar novamente aqui a memória, monitor, a parte aqui da memória, ele está consumindo aqui 1.3 GB, mas se eu abrir o navegador ele vai aumentar, eu abro outro programa, ele vai aumentando, aí depois você fecha o programa, ele não regride a memória. O certo seria diminuir, né? Quando você fecha os programas, diminuir automaticamente a memória, o consumo aqui. Mas às vezes ele diminui um pouquinho, às vezes ele não diminui, ele mantém o consumo de memória. E depois você abre o programa, o outro programa, ele vai aumentar mais ainda. Então tem essa, não sei se isso aí é normal aqui no Linux, ou então no Fedora, ou então com KDE. Né, eu acho que ele demora muito para baixar aqui o consumo de memória quando você fecha alguns aplicativos. E isso aí para quem tem pouca memória vai ser um problema. Ok, então para quem tem pouca memória não recomendo essa interface gráfica também. Beleza? Então aí dos pontos positivos, negativos aí, algumas recomendações. É isso aí que eu percebi aqui como usuário leigo aqui do Linux. É isso aí que eu percebi e observei. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo aí. No próximo talvez eu vou instalar aí o Fedora 26 com a interface GNOME. E é isso aí. Beleza? Então vou nessa. Até uma próxima.